Olá, artistas e produtores! Bem-vindos a esse curso sobre produções culturais. Vamos falar sobre os editais culturais. Eles são uma importante fonte de financiamento para os nossos projetos. Então, para conseguir esse financiamento, é muito importante elaborar um bom projeto. Vamos abordar, então, aqui, desde a análise até a prestação de contas, passando pela elaboração e execução da proposta. O assunto é bem extenso, então vão ser mais pinceladas sobre os principais pontos e na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para um material bem mais detalhado. Também vai ter na descrição a minutagem desse vídeo, caso vocês queiram ir direto para algum assunto específico. A ideia é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de pouco mais de 8 anos trabalhando com produções culturais. Eu sou administradora de empresas, sou estudante de música e foi a junção dessas duas coisas que me fez, em 2013, começar a atuar com produções culturais. Nesse tempo, eu aprovei e executei alguns projetos, como o Decentra, da Prefeitura de Belo Horizonte, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, de 2018, vários projetos também do Fundo Municipal de Cultura de Contagem e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, além de outros de ocupações de teatro e outros editais privados. Então, dessa experiência surgiu a ideia desse curso, que foi apoiada e está sendo financiada pelo edital Arte Salva 2020 da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. Os editais, eles estão sempre disponíveis e a gente pode encontrar na internet, em sites especializados. E aí eu recomendo, que vocês procurem participar das comunidades na rede, na internet. Tem várias comunidades, é só vocês procurarem lá na busca, editais culturais, e essas comunidades trocam muitas informações. Também é interessante se inscrever nos sites, como o site das secretarias de cultura, das secretarias municipais, das estaduais, porque eles sempre mandam o que a gente chama de newsletters, que são informativos. Quando saem os editais, você recebe um e-mail com essa informação. Uma coisa interessante também é trocar informações com grupos de interesse. Os músicos, os artistas sempre têm grupos de WhatsApp, grupos de interesse comum, e na medida que você informa sobre os editais que você fica sabendo, as outras pessoas também te informam. Então, é uma troca interessante. Inclusive, dessa troca podem surgir parcerias que vão trazer a construção conjunta de projetos que, às vezes, sozinho não ficariam tão interessantes. Elaboração de um projeto cultural. A primeira coisa é analisar o edital. A análise do edital, ela parte de uma leitura minuciosa, uma leitura cuidadosa, e aí, como esses editais são muito extensos, eu sugiro fazer a marcação das partes que mais interessam ao projeto. E aí tem aplicativos que auxiliam muito nisso, que é o próprio Adobe Reader ou Foxit. Eles têm aquelas canetinhas, e aí você pode ir marcando aquelas partes que mais interessam. Como principais pontos de atenção, eu sugiro o prazo de inscrição, o procedimento de inscrição, quem pode participar, se é pessoa física, jurídica, se o edital é para organizações sem fins lucrativos, se são, por exemplo, para residentes de determinado lugar. Os fundos municipais, por exemplo, eles têm geralmente essa exigência que o artista seja residente do município. Tem questões como quantos projetos podem ser inscritos por cada proponente, onde os projetos devem ser executados, os setores artísticos, como, por exemplo, música, teatro, dança, a documentação a ser enviada, os critérios de avaliação. E aí, na leitura do edital, você vai identificar todos aqueles pontos que merecem serem marcados, e que vão precisar de uma volta, uma segunda leitura. E a principal dica é que o projeto deve começar a ser elaborado o mais cedo possível, para que você possa ter tempo de fazer com calma. Uma vez que a gente tenha lido o edital, aí a gente passa a elaborar o projeto. A elaboração do projeto, sempre
com o edital ali do lado para consulta, vão ter vários pontos que a gente vai precisar informar na proposta. Primeiro, quem é o proponente, né? O proponente pode ser o próprio artista, um produtor ou um representante de um grupo. E aí tem que verificar no edital quem é que pode ser esse proponente, se pessoa física, jurídica, e no caso de coletivos, né, como bandas, grupos de teatro, como pode ser a representação desses. Isso é uma dúvida muito frequente nos editais, porque tem editais que para coletivos eles só permitem que a representação seja feita por pessoa jurídica. Aqueles que têm MEI sempre ficam em dúvida: posso usar o meu MEI para representar esse grupo, fazer a inscrição com o meu MEI? E a resposta é não. O MEI não pode representar grupo porque ele é um microempreendedor individual. Então, ele só pode ser usado quando o seu projeto for individual. No máximo, o MEI pode ter um empregado, então essa pessoa também poderia participar, mas tem que ter um vínculo empregatício. Então, fiquem atentos a isso. Uma etapa super importante é a documentação. A documentação é uma etapa eliminatória na maioria dos editais e tenho visto muitos projetos bons sendo eliminados por falta de documentação. Então, eu sugiro que, além de fazer uma marcação bem cuidadosa dessa parte no edital, que se faça um checklist, copiando, né, do próprio documento do edital, num documento de Word, todos aqueles documentos que você deve apresentar. Em geral, os editais pedem documentos do proponente, como identidade, CPF, comprovante de endereço, tem que estar legíveis, então cuidado com as cópias e com as digitalizações, confiram e verifiquem para ver se estão legíveis, porque isso também elimina. Verifiquem se o documento está válido, se a carteira de identidade ou a CNH não está vencida, e os comprovantes de endereço, se eles atendem às regras do edital. Geralmente os editais determinam que o comprovante de endereço tem que ser de 3 meses antes da data do edital, ou às vezes você tem que comprovar que reside durante um tempo naquela localidade, então é solicitado no edital um comprovante de endereço atual e um de 2 anos atrás. Então verifiquem sempre se as datas atendem aquelas exigências do edital. Além de identidade CPF, os editais pedem certidões negativas. Essas certidões, elas são conseguidas na internet, é bem tranquilo de tirar, só não deixem para a última hora, porque às vezes a gente tem alguma pendência que nem sabe, com o Estado, um tributo que você deixou de recolher, uma multa de trânsito, alguma coisa assim, e aí para resolver você precisa de um tempo. E aí se você tiver no último dia para mandar a documentação para o edital, vai complicar. Então, sugiro, certidões negativas tirem sempre com antecedência. Uma documentação que sempre é exigida é um preenchimento de um formulário. Esses formulários, eles vêm por meio digital, uma plataforma online, ou um PDF que você tem que preencher. E a atenção para esses formulários é que se preencham todos os campos. Campos deixados em branco podem ser eliminatórios também. Outro documento que é solicitado nos editais são currículos. Os currículos vão falar da capacidade técnica da equipe para executar o projeto. Os currículos devem ser resumidos, enfatizar a formação e experiência que seja relevante ao projeto. E aí sempre pedem comprovações. As comprovações podem ser certificados, fotos, flyers, que mostrem o nome do artista ou a imagem. E aí marcar, né, o nome, se tiver muita informação na foto ou no flyer, para destacar. E aí tem que ser observado qual tipo de comprovação é aceita pelo edital. Um outro documento importante também é o portfólio. O portfólio, ele deve apresentar a trajetória de realizações artístico-culturais do grupo ou do artista, também de forma objetiva, tem que ter um design atrativo e conter um release, as principais realizações e eventos que o artista participou ou realizou, começando sempre do mais relevante ou mais recente e colocando fotos, flyers, links para vídeo online. Além do release, é interessante constar no portfólio um clipping,
que são recortes de notícias de jornais, sites, prints de vídeos, qualquer notícia que tenha saído na mídia ou em sites de internet, nas redes sociais, sobre o artista, sobre a trajetória do artista. E aí a dica é: invista numa boa apresentação do portfólio. E aí, se você puder investir, contrate um profissional de comunicação, um designer gráfico, para garantir que seu portfólio fique bem legal. Para quem não pode investir, eu sugiro acessar o site Canva na internet. É de graça e ele tem vários templates para ajudar a montar um portfólio. Além dessa documentação do artista, geralmente é solicitada a documentação técnica do projeto. Essa documentação vai depender do tipo de projeto que está sendo apresentado. Tem que verificar no edital qual é essa documentação. Geralmente, para gravação de CD, pedem links de áudios, a ficha técnica da equipe, letras ou partituras. Para circulação de shows, plano de circulação, mapa de palco, cartas de anuência, rider técnico. Para cursos ou oficinas, pede-se a carga horária, a ementa, o público-alvo, etc. Então, fiquem atentos e não deixem de enviar nenhum dos documentos. E aí, outra parte da elaboração da proposta é o resumo e a descrição da proposta. O resumo, em geral, você tem que dizer o que é o seu projeto em 5 linhas. Então, tem que ser bem objetivo. Na descrição detalhada, ao contrário, você tem mais espaço para colocar tudo que seja relevante no seu projeto. Então, vale um breve release, locais das apresentações, se já estiverem definidos, se for música, o estilo musical, o repertório, se for teatro, roteiro, a equipe, se houverem participações especiais, falar um pouco da equipe técnica do projeto e sempre lembrando, embora você tenha um espaço aí para descrever melhor o seu projeto, ser sempre objetivo, vale ponto. Observe os critérios de pontuação no edital. Em geral, os editais trazem uma parte que fala como vai ser avaliado o projeto, quais são os critérios de avaliação. Esses critérios, eles devem orientar a construção do seu projeto. E aí você pode, mesmo que você já tenha um projeto formatado, você pode criar novas ações ou chamar parceiros que venham contribuir para que você possa atender esses critérios que são valorizados no edital e aí pontuar melhor. Os editais, eles pedem também que a gente apresente o objetivo do projeto. E aí o objetivo, ele deve esclarecer qual é a finalidade do projeto, o que se quer atingir. E aí eu sugiro usar verbos como promover, divulgar, valorizar, desenvolver, incentivar, né? Como exemplo, você pode colocar realizar a circulação de um espetáculo, divulgar o trabalho do artista tal, promover formação de público, movimentar a economia da cultura por meio do financiamento de ações, levar entretenimento ao público de determinada região, ocupar os espaços culturais tais, incentivar a continuidade da produção artística de um grupo determinado. O edital, em geral, nos próprios objetivos do edital, ele sugere uma boa argumentação para os objetivos da proposta. Não deixe de se inspirar no edital, ele já traz muita argumentação para o seu projeto. A justificativa também é um dos itens que é solicitado para apresentação na proposta. É na justificativa que a gente tem que convencer o avaliador porque o nosso projeto é importante para o financiador e para a sociedade. Então, a argumentação aí deve ser sólida e pode falar sobre o mérito do projeto, seu diferencial, a originalidade ou ineditismo do projeto, os desdobramentos futuros, possíveis transformações ou impactos advindos da realização do projeto. E aí, nesse caso, você deve avaliar o contexto sociocultural em que o seu projeto vai ser realizado. Importante também ressaltar a capacidade artística da equipe para a realização da proposta. E você pode buscar, por exemplo, dados, estudos, pesquisas que venham reforçar a sua argumentação. Por exemplo, se você fala que o seu projeto cultural ele vai trazer entretenimento e lazer que faz bem à população, aí você pode recorrer a vários estudos que estão disponíveis na internet. Cuidado com a fonte, pegue fontes que são referência realmente e dizer
dos estudos que têm sido feitos sobre essa influência da cultura do entretenimento no bem-estar das pessoas. Um outro item que tem que estar também presente na sua proposta é o público-alvo. A quem se destina o seu projeto? É importante informar o perfil do público, como se é um público adulto, se são crianças, idosos, se é o público em geral, ou mesmo se é um grupo específico, como, por exemplo, alunos de determinadas escolas, população LGBT, ou destinado a uma determinada região, populações periféricas, etc. Aí, realmente, cada projeto vai ter o seu público-alvo. Importante detalhar quem são e quantos são. A importância de conhecer o público-alvo também é poder planejar de forma adequada as ações do projeto. Por exemplo, o projeto Realização de Oficinas de Artes Visuais, público-alvo, crianças de 7 a 10 anos da comunidade X. Quantidade de crianças, 30 por oficina. Serão realizadas 5 oficinas, beneficiando 150 crianças. Aí você delimitou bem seu público-alvo, isso é importante para o projeto. E aí a dica é, quanto mais abrangente o seu projeto em termos de público, melhor a pontuação que ele receberá. Um outro item também que é solicitado na maioria dos editais é a questão de acessibilidade. Acessibilidade são medidas desenvolvidas para promover a inclusão de públicos que tradicionalmente não são contemplados em programas e atividades culturais, como pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, com dificuldade em língua, linguagem ou mesmo audição, entre outros. O seu projeto ele deve informar quais as medidas serão adotadas para permitir a acessibilidade. E nos próprios editais você tem sugestões de medidas. Alguns exemplos: audiodescrição, texto em braille, intérprete de libras, livro de leitura fácil, texto com fonte ampliada, audioguia com libras, sinalização tátil no piso, legendas em texto, transcrição de falas em tempo real, closed caption, medidas arquitetônicas para auxiliar a quem tem mobilidade reduzida. E aí tem vários, aí cabe uma pesquisa e ver o que se adequa ao seu projeto. A democratização de acesso também é um item solicitado nos editais, que você defina como se dará para o seu projeto. Ela refere-se a medidas para promover a universalização do acesso aos bens e serviços gerados pelo projeto. São exemplos, das medidas que você pode implementar. Desenvolvimento de atividades em locais remotos ou periféricos, ingressos gratuitos ou a preços populares, disponibilização dos vídeos do projeto na internet, oferta de bolsas de estudo ou de estágio, doação de ingressos ou produtos culturais resultantes do projeto, oferta de transporte gratuito para o público acessar o produto ou o evento do projeto, capacitação de agentes culturais, entre outros. O cronograma, pedido na maioria dos editais, é uma ferramenta de planejamento importante para nortear as atividades do projeto. A dica é colocar todas as atividades no papel e depois organizá-las no tempo. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui, eu retirei da cartilha de projetos culturais do Sebrae, e vou deixar um link na descrição. Essa cartilha também traz muitas informações úteis para nos auxiliar na construção dos nossos projetos. E aí uma dica é, quando você estrutura bem o seu projeto em etapas e faz um bom cronograma, demonstra capacidade de planejamento e organização e valoriza o projeto, além de te ajudar muito nas etapas posteriores de execução. Orçamento parece ser a parte mais difícil dos projetos para muita gente, mas não é tanto assim. Uma vez que você elaborou o seu cronograma, a dica é você pegar todas aquelas atividades que você detalhou e pensar quais têm custo e quais são os gastos que você vai ter para realizar cada uma delas. Colocar no papel, procurar fazer uma cotação no mercado, buscar na internet o custo para realizar cada uma dessas atividades. Importante cotar o mercado para você depois não ter dificuldade na hora de executar, ao descobrir que, por exemplo, você teve um valor insuficiente na proposta para executar determinada atividade. Ainda sobre orçamento, 2 pontos de atenção são tributos e direitos autorais. No link da descrição tem um material bem completo que eu falo com bastante detalhe sobre esses 2 assuntos. Aqui nesse vídeo são assuntos extensos, não dá tempo da gente passar por eles assim como é necessário.
aqui. Então, recorram a esse material, tem muita informação lá. O plano de divulgação ele é importante para que o projeto chegue ao conhecimento do público. E para o patrocinador, ele é imprescindível, porque ele deseja que a sua marca alcance o maior número de pessoas possível. Ele vai demonstrar a capacidade de comunicação do projeto. Deve ser adequado a cada projeto e principalmente ao orçamento do projeto, porque veículos de comunicação como TV e rádio são caros. A veiculação nesses veículos costuma ser muito cara. Então, se o seu projeto é pequeno ou o orçamento é pequeno, ações focadas podem ter um bom retorno. E aí, se for possível, recomendo contratar um designer gráfico e um assessor de imprensa. Esses dois profissionais vão auxiliá-lo a desenvolver um plano de divulgação, as peças gráficas e acessar os veículos de comunicação de uma forma muito mais eficiente do que a gente consegue fazer como artista, né? O assessor de imprensa vai ser o contato entre o seu projeto e os meios de comunicação. Ele vai elaborar os releases e as notas para a imprensa. Vai fazer o envio do material de divulgação aos meios de comunicação, postar nas redes sociais, nos blogs e sites. Vai buscar a divulgação do projeto nos diversos meios de comunicação, por meio até dos seus próprios contatos em rádio, TV, jornais, revistas e outros. E também pode auxiliá-la a montar o clipping do projeto. Um bom designer gráfico vai contribuir para que suas peças de divulgação fiquem excelentes, bonitas e comunicando bem o seu projeto. Como peças de divulgação, aí a gente tem cartazes, folders, banners, livretos, anúncios em jornal, TV, convite eletrônico, carro de som, anúncios em traseiras de ônibus e material promocional, camiseta, boné, bolsa, outros. Se possível, invista em materiais duradouros ao invés dos descartáveis. Por exemplo, um folder em formato de marcador de livro terá mais chance de ser guardado e utilizado por quem receber do que um simples panfleto, que vai acabar no lixo depois de um tempo. Isso valoriza, inclusive, os quesitos de sustentabilidade do seu projeto. Se você não tem dinheiro para contratar esses profissionais, e a gente sabe que isso é o que acontece na maioria dos pequenos projetos, eu sugiro que vocês recorram novamente ao site do Canva, porque lá tem vários templates para fazer flyer, para fazer cartaz. Então você pode, com um pouco de criatividade, utilizando essa ferramenta, fazer você mesmo, as peças gráficas do seu projeto e buscar aí a comunicação com esses meios de divulgação. Divulgações em redes sociais, com postagens recorrentes do flyer, pequenos vídeos, teasers, chamadinhas dos stories, costumam funcionar muito bem. E aí, parcerias com programas de rádio, TV, em programas de agendas culturais, entrevistas. Você pode ofertar produtos ou ingressos para sorteio durante os programas, costuma também funcionar bem. E aí também pode ser feita a busca de apoio, dos veículos de comunicação, em troca da veiculação da marca desses veículos nos seus materiais de divulgação, um auxílio aí, inserção de chamadas nos programas desses meios, de comunicação, rádio, TV. A proposta de contrapartida é uma forma de retribuir ao patrocinador pelo financiamento do projeto. Algumas contrapartidas são obrigatórias, já estão no edital, como por exemplo, licença de uso de imagem, a cessão dessa licença, a veiculação da marca do patrocinador nas peças publicitárias, a disponibilização de uma parte do produto resultante do projeto, como CDs, livros, outros, ao patrocinador. E além dessas obrigatórias, em geral, você deve propor uma contrapartida. E essa contrapartida, em geral, deve ser financeiramente mensurável. Então, você deve criar um orçamento também dessa contrapartida e apresentar, lembrando que essa contrapartida, em geral, não pode ser financiada com os recursos do projeto. Você vai fazer, por exemplo, uma circulação de um espetáculo. E aí você pode fazer um show adicional para uma escola pública, para uma instituição filantrópica, e aí os recursos para executar esse show adicional não estariam financiados pelo projeto. E aí cabe você já negociar com toda a equipe técnica envolvida, que eles já vão ter que fazer uma apresentação a mais, como contrapartida. Então isso facilita para realizar
essa contrapartida, porque em geral, né, se você vai fazer um show, todos os custos que você teve para fazer os shows do projeto, você vai incorrer também para fazer esse show adicional. Então é bom engajar toda a equipe também na contrapartida. Outra forma é a distribuição gratuita dos produtos culturais, né? Livros, CDs, DVDs. Também a realização de oficinas para as comunidades onde os projetos serão executados. Você pode oferecer também cotas de ingressos para o patrocinador ou para um determinado público que seja interessante aí para o patrocinador também. E aí você terminou de fazer a sua proposta, escrever o seu projeto. Ufa, que felicidade! Aí você tem que enviar, e muita atenção. Alguns editais pedem que você entregue ou envie a documentação física, né, no papel mesmo. E muitas vezes tem um local onde você pode entregar ou você pode enviar pelo correio. Então fique atento ao protocolo de entrega, guarde esse protocolo. Se você for enviar pelo correio, observe as formas de envio que são solicitadas no edital. Geralmente é por SEDEX ou por carta registrada com AR. Guarde esse comprovante e fique atento também à data limite para a postagem. Depois que você enviou o seu projeto, você tem que fazer o acompanhamento. A maioria dos editais solta resultados parciais. Em geral, o primeiro resultado é sobre a parte de habilitação, onde é verificado se você encaminhou toda a documentação que estava sendo pedida no edital. Fique atento, porque geralmente sai o resultado e você tem alguns dias para verificar e você pode entrar com um recurso caso você ache que teve algum erro aí nessa divulgação. Você enviou todos os documentos, ali está constando que você não enviou algum. Então você tem a possibilidade de entrar com um recurso, que nada mais é você escrever no documento o que ocorreu. Se você tiver comprovações, você anexa e envia isso, normalmente é por uma plataforma digital ou pelo correio. E aí sai o resultado final, seu projeto foi aprovado. Que alegria, né? E aí é hora de voltar ao edital e verificar a documentação adicional que deve ser entregue para contratação. Daí para frente é começar a executar o projeto. O primeiro passo é o planejamento da execução. O cronograma que você realizou, que você fez lá na proposta, ele vai ser aqui uma ferramenta para você executar. Você vai ter que pegar esse cronograma, ajustar, né? Porque muitas vezes o prazo entre a proposta apresentada e a aprovação ou a disponibilização dos recursos é grande e aí as suas datas já não estão mais valendo, né? Então você vai pegar esse cronograma, ajustar, detalhar as atividades e ele vai ser a base do seu planejamento, que é exatamente isso: detalhar as atividades, definir os responsáveis na equipe do projeto pela execução de cada tarefa e definir os prazos. E aí um exemplo bem simples aqui na tela de um planejamento de execução é essa relação das atividades a serem efetuadas, os prazos de início, conclusão de cada atividade, quem é o responsável, qual que é o produto que tem que ser entregue em cada uma dessas etapas. Esse é um exemplo bem simples, mas dependendo da complexidade do seu projeto, esse planejamento pode ter várias etapas e muitas atividades e subtarefas. Ele pode envolver uma equipe muito grande. E aí eu sugiro que você use aplicativos, tem vários apps disponíveis gratuitos na internet que ajudam esse gerenciamento de atividades e de equipes. São exemplos aí o Asana, o Monday, o Trello, o Wrike, e aí vale dar uma navegada na internet e conhecer esses aplicativos. Bastante importante na execução do projeto é definir a época e o local da realização do seu evento, principalmente se for um show ou um espetáculo, uma apresentação pública. Se o seu evento for em um local público, a primeira providência que eu sugiro é conseguir o alvará, a licença ou anuência para a realização do projeto naquele local. Eventos em locais abertos, como ruas, praças e parques, é muito interessante que sejam programados para períodos com baixa possibilidade de chuva. Isso porque mesmo que você contrate tendas, palcos cobertos, etc., no caso de chuva forte com vento, essas estruturas podem não ser suficientes para proteger os seus equipamentos, podendo causar danos, ou mesmo você ter o risco de ter uma baixa frequência de público. A gente sabe que com chuva ninguém gosta de sair de casa, não é mesmo?
E aí, se seu evento for em teatro ou auditório, eu sugiro que você visite o espaço, conheça os equipamentos que estão disponíveis e atente para as regras do local, como horário de funcionamento, incluindo horários para montagem e desmontagem de equipamentos, o acesso dos técnicos aos equipamentos do local, se existe alguma obrigatoriedade de contratação ou utilização de técnicos do próprio espaço. E aí uma dica, se o orçamento do seu projeto é pequeno, dê preferência para realizar seu projeto em locais públicos que já possuem estrutura de teatros ou auditórios cobertos. Você economiza com a estrutura e pode usar os recursos para outros gastos. E aí, se você vai contratar estruturas e equipamentos, aqui vão as dicas, né? A estrutura, obviamente, vai depender do espaço, da quantidade de pessoas ou do tipo de espetáculo e principalmente do orçamento do projeto. Em locais abertos, que você deve contratar tendas, palcos ou tablados, cadeiras, equipamentos de som e iluminação, projetores, móveis, etc., busque sempre fornecedores confiáveis, com referência e experiência. Visite os fornecedores para avaliar a estrutura e conhecer os equipamentos, e o próprio fornecedor pode auxiliá-lo no dimensionamento das estruturas, mas é bom que você tenha algum conhecimento sobre isso. Na internet tem muitos sites que mostram os tipos de palco existentes, até mesmo os dimensionamentos, quantas pessoas por metro quadrado, em cadeiras ou em pé. Então vale a pena fazer uma boa pesquisa antes de começar a contratação. Para eventos grandes, eu sugiro que você contrate um produtor executivo com experiência, porque a gestão da execução de um projeto pode ser bastante complexa, envolvendo uma equipe grande e muitos dimensionamentos, como seguranças, portarias, bilheterias, banheiros, até mesmo a necessidade de ter ambulâncias, contratação de seguros, etc. Nesse caso, um produtor com experiência vai garantir que seu evento seja um sucesso. Na hora de contratar as estruturas e os equipamentos, principalmente equipamentos de som e iluminação, você vai precisar montar o rider técnico e o mapa de palco do seu evento. Aqui eu deixo um exemplo de rider de som. Às vezes o nome assusta um pouco, mas nada mais é do que uma lista de todos aqueles equipamentos que você vai precisar para o seu evento. Por exemplo, para um show, microfone, para pandeiro, para percussão, para voz, pedestais, tomadas, caixas de som, mesa de som. E aí, no material que eu vou deixar no link, tem um exemplo bem completinho de rider. Um rider de iluminação é um pouco mais complexo de montar e você vai precisar da ajuda de um técnico de iluminação para montar. A dica aqui é que as mesas de luz, elas têm a possibilidade de gravar cenas. Então, em geral, o que a gente faz é, com o técnico de iluminação, na hora do ensaio geral, definir a iluminação que eu quero para cada momento do espetáculo, fazer uma foto ou mesmo você pode buscar prints na internet, montar um documento como essas miniaturas que eu mostro aqui, fazendo um roteiro. Em cada momento eu quero iluminação tal, luz azul, luz vermelha, luz focada no centro. Esse roteiro você monta junto com o técnico de iluminação no local onde vai ser realizado o evento. Na hora vai ser um guia para que a iluminação saia do jeito que você realmente deseja. Aqui na tela tem um mapa de palco que nada mais é do que a disposição dos equipamentos ou das estruturas, no caso de teatro, né? Das estruturas de cenário no palco. Esse documento vai auxiliar os técnicos na montagem dos equipamentos antes do espetáculo. Agora que já executamos o nosso projeto, é momento de prestar contas. Embora a prestação de contas seja o fechamento do projeto, ela começa no início da execução e mesmo na elaboração do projeto, porque tudo que propusermos será objeto de prestação de contas. Os patrocinadores, em geral, determinam os parâmetros para a prestação de contas e esses parâmetros vêm em manuais, em legislação e com formulários específicos para submeter essa prestação. Então, antes de iniciar a execução do projeto, verifique toda a informação que será necessária para elaborar a prestação de contas. O objetivo da prestação de contas é comprovar a execução do projeto e a adesão dos gastos ao orçamento que foi proposto. Geralmente temos que apresentar 2 relatórios, um relatório de execução do objeto
que vai apresentar fotos do evento, exemplares das peças gráficas produzidas, links para vídeos de execução do projeto, clipping do evento, informações sobre o público atingido e comentários em redes sociais, outros documentos e informações que sejam exigidos no edital. Esse relatório ele vai comprovar, além da realização do objeto da proposta, a correta aplicação e divulgação das logomarcas do patrocinador. E o outro documento é a planilha dos gastos executados, com as cotações que foram feitas e os documentos que comprovam os pagamentos, as notas fiscais, os RPAs e os extratos bancários anexados. Sobre essas cotações, em geral, os editais pedem 3 cotações para cada contratação. E observe que muitas vezes eles exigem que essas cotações tenham o nome do empreendedor, que elas estejam assinadas e que seja mencionado o nome e o número do projeto. E para cada pagamento, as notas fiscais ou os recibos, e que os pagamentos sejam feitos de formas específicas, por exemplo, por transferência bancária, cartão de débito ou cheque, sempre em nome de quem emitiu a nota fiscal ou recibo. Verifique sempre no manual de prestação de contas quais são os meios de pagamento permitidos. E lembre-se sempre que os pagamentos têm que estar compatíveis com a planilha orçamentária do projeto. E aí, muita atenção à movimentação da conta corrente. Toda movimentação do dinheiro deve seguir as regras do edital. Então, volte a essa parte no edital, verifique os manuais antes de você começar a realizar os pagamentos. Fique atento também ao prazo para a entrega da prestação de contas. É muito importante isso. Isso é uma pincelada em todos esses aspectos, né, que envolvem a elaboração de um projeto, a execução do projeto. Espero ter contribuído para que vocês tenham entendido todos esses passos, né, do processo de elaboração de um projeto cultural. Desejo sucesso a todos e agradeço pelo tempo de vocês. E se gostaram, compartilhem com seus amigos, com outros artistas. Curtam, não esqueçam de curtir esse vídeo e nos vemos por aí. Um abraço!